Estes são os versos roceiros de quem andou de pé descalço um dia, correndo pelos terreiros e contando os dias para brincar no terreiro. Notadamente verá a palavra de um simples sujeito, em que a palavra brincar naqueles tempos era um sossego, caminhar entre as ramas do feijão, ver o milho apendoar, cair e levantar do chão. O galo fazendo festa alegre, às 6 horas da manhã, alguém que para melhorar a asma comeu romã. Um poema roceiro tem gírias, pai de milho chamar de José e diminutivo seu Zé, é dizer arriego como espanto filosófico, desacreditar que formiga voa é mesmo, né? Alguém dirá que escrever milho é errado, pois milho é o certo, e quem planta o bem carrega em si um poder discreto. Poemas roceiros de Ícaro Silva. Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a história deste poema número 9, Poema Roceiro, né? O poema número 9, Poema Roceiro, que é o título que eu dou ao próprio livro, ele tenta buscar um resumo, né, de algumas características em geral do livro, né? É um resumo do livro inteiro em um poema só, né? Então, quando eu digo poema roceiro, então, esses versos roceiros, né, todos os versos que estão aqui escritos, né, de quem andou de pé descalço um dia, né, isso aqui é rememorando as vezes em que eu caminhava pelas ramas do feijão quando era pequeno, né, ver aquele feijão florido, né, colorido, né, as ramas do milho, né, contando os dias, brincar no terreiro, né? A gente brincava muito no terreiro, de bola, coisas que crianças antigamente brincavam muito, pega-pega, esconde-esconde, né? A geração atual já não tem toda essa experiência, né? Hoje é uma geração diferente da minha e de outras que antecederam a minha, né? Brincavam no terreiro, os vizinhos iam nas casas dos outros, né? Contar história, ficavam contando história nas calçadas, né? Aquelas histórias do lobisomem, né? Que eu já citei alguns. E às vezes as crianças ficavam brincando, né? Correndo nos terreiros, é mais ou menos isso, né? Então, quando eu digo aqui, né, em que a palavra brincar naqueles tempos era um sossego, era mais ou menos isso, que a gente ia sem tanta preocupação. A gente andava à noite só com a luz da lamparina, né, a luz do candeeiro, andando nessas veredas de noite, 8 horas da noite, né, voltando das casas dos vizinhos, né, e havia um certo sossego nisso, né. Então, como eu citei aqui, ó, na terceira estrofe, caminhar entre as ramas de feijão, né, e andar de pé descalço, ver o milho levantar do chão, e escutar bastante esse galo que pela manhã cantava, né, às vezes cantava mais cedo, tem galo que meia-noite está cantando, e tem outros que só cantam depois das 6, né, mas geralmente eles cantam assim quando o sol está nascendo. Então, aqui na penúltima estrofe, onde eu falo que o poema roceiro tem gírias, de fato tentando falar sobre um pouco sobre o linguajar, sobre como a gente falava, né, e ainda se fala, né. Alguns, se eu falar mi, né, para alguns vai soar estranho, né, e se eu falar milho, se eu falar uma língua mais culta, né, para uma pessoa que é roceiro, uma pessoa que é do interior, vai achar isso estranho, se eu for mais culto, né? Então, nessa questão de gírias, onde eu falo mi em lugar de milho, né? Mió em lugar de melhor, né? Eu falar rama ali em lugar de vamos ali, né? E dificilmente aquele que se chama José será chamado de José. Geralmente ele é chamado apenas de Zé, né? Ô seu Zé, né? Então, e arriégua, né? É muito difícil você encontrar alguém que não diga arriégua, né? Isso aqui é até
associando um pouco com a filosofia, né? A admiração e o espanto, né? Que Aristóteles e Platão diziam, né? Que a curiosidade, né? O conhecimento nasce dessa curiosidade, desse espanto, dessa admiração pelas coisas, né? Então, aqui no nosso sertão, dizer arriego é como se fosse um espanto filosófico, a gente ficar curioso com alguma coisa, né? E a última frase aqui é desacreditar que a formiga voa, é mesmo, né? Outra palavra, mesmo, né? A gente chama mesmo no lugar de mesmo, né? Que isso é normal, é comum de se ver. E essa questão de desacreditar que formiga voa é porque quando é no inverno tem algumas formigas que de fato voam, né? E para quem acredita que formiga é só aquele animalzinho que rasteja pelo chão, não. Tem formiga que voa, né? Pois é, aí a última estrofe aqui que eu falo, como tom mais reflexivo, né? Alguém dirá que escrever milho é errado, pois milho é o certo, melhor é o certo, né? E quem canta, para quem planta o bem, carrega em si um poder discreto, né? Então esse poder discreto que a gente carrega dentro da gente, esse poder de fazer o bem, plantar o bem para colher o bem, né? Então é um tom mais reflexivo, né? Então beleza, galera, esse aqui é o poema número 9, Poema Roceiro. Obrigado, um abraço.